Fala moçada, tudo bem? Olha ele aí de volta, professor Laurens na área. Tema de hoje, 7º ano, vamos falar do livro 2, tá? 12ª aula já, né? Da 3ª semana de aula, né? O nosso tema de hoje, nós iremos aqui na tela, para você verificar, falar sobre sequências numéricas, tá? E as expressões algébricas. Então, gente, quando você fala numa sequência numérica, numa certa sequência de números, beleza, você pode encontrar sempre o próximo termo se você, por exemplo, entende a lógica. Perfeito, legal. Mas vamos vincular na aula de hoje duas situações. A ideia de você encontrar os próximos termos de uma sequência, por exemplo, a 2, 4, 6, 8, 10, é uma sequência que vai 2 e 2, né? Beleza, até agora tranquilo. Só que quero vincular, gente, essa ideia com o quê? Com as expressões algébricas. Nós podemos, por exemplo, escrever essa sequência em formato de uma expressão algébrica. Quer ver um exemplo? Eu vou falar para vocês sobre uma sequência muito legal na matemática, que é chamado sequência dos números quadrados. Sequências dos números quadrados. Por exemplo, aqui, ó. Olhe para, por exemplo, essas quantidades de bolinhas aqui. Então aqui você tem uma bolinha. Aqui você tem, por exemplo, na próxima sequência, 4 bolinhas, né? Na próxima sequência aqui, ó, se você fazer a observação com o seu professor aqui na tela, nós temos, por exemplo, 9 bolinhas, né? Só mais um aqui, só para não ficar gastando tempo com bolinhas, né? Mas eu quero chegar numa lógica matemática, numa sequência, feito? Então, por exemplo, na próxima aqui, ó, nós temos, por exemplo, 16 bolinhas, né? E vejam que nesses desenhos que o Laurens está fazendo para vocês aqui, ó, todos os desenhos, eles formam o quê? Quadrados, né? Então aqui eu chamo, pessoal, essa sequência aqui, ó, dos chamados números quadrados. Aqui, ó, os números quadrados. Mas qual é a lógica desses números quadrados? Quantidade. Olha a quantidade de bolinhas. Nessa primeira figura aqui, ó, primeira figurinha, você tem, por exemplo, uma bolinha aqui, certo? Na próxima figura, nós temos, por exemplo, 4 bolinhas, né? Na próxima, nós temos, por exemplo, 9 bolinhas, né? E nessa última, para não ficar desenhando bastante bolinhas, nós temos, por exemplo, 16 bolinhas. Isso aqui, gente, se você observar, 1, 4, 9, 16 é uma sequência numérica, né? Então, por exemplo, sequência numérica é um conjunto de valores em ordem, que seguem, por exemplo, uma certa lógica, um certo raciocínio, tá? Então aqui você tem, por exemplo, uma chamada sequência numérica, tá? Uma sequência numérica. Veja, mas agora qual é a lógica, pessoal, dessa sequência numérica, né? Então notem que, por exemplo, aqui você tem o primeiro termo, aqui ó, primeiro termo. Aqui você tem, por exemplo, o segundo termo. Aqui você vai ter, por exemplo, um terceiro termo. Aqui você vai ter um quarto termo, né? Então o primeiro termo dá 1. O segundo termo é 4. O terceiro termo deu 9, né? O quarto termo deu 16. Só para instigar um pouco a você pensar um pouco mais. O próximo termo dessa sequência dos números quadrados, ele vai ter quantas bolinhas? 25, percebe? Porque aqui é como se fosse esse número aqui, ó. Esse 1 é como se fosse o 1 elevado ao quadrado, né? Que dá 1. Por isso que são os números quadrados, que formam, na verdade, quadradinhos, né? Esse 4 é como se fosse o número 2 elevado ao quadrado, né? Esse 3 aqui, ó, esse 9 no caso, é como se fosse um 3 elevado ao quadrado. Esse 16, ele vem do 4 elevado, por exemplo, ao quadrado. Então, claro, na próxima posição dessa sequência, você vai ter 25 bolinhas, ou seja, um 5 elevado ao quadrado. Agora, gente, o nosso tema de hoje ele fala assim, ó, sequências numéricas. Beleza, e passei para você uma sequência numérica, só que relacionado com expressões algébricas, né? Qual seria uma expressão algébrica, se você olhar para essa relação que eu fiz para vocês, como uma relação algébrica, uma expressão algébrica, que expressa, por exemplo, os termos que estão nessa sequência, né? Então, por exemplo, se você observar, são os números ao quadrado. Então, uma expressão algébrica, aqui, ó, chamar então de uma expressão algébrica, para esta sequência aqui, ó, em especial, ela vai ser o seguinte, ó, um n elevado ao quadrado. O
quiserem chamar de x, que é o que você geralmente usa, um x elevado ao quadrado, né? Então a expressão que denota, por exemplo, né, os números de bolinhas ou os números de cada, né, posição da sequência é um n elevado ao quadrado. Então quer encontrar o primeiro termo, você coloca 1 elevado ao quadrado. Eu quero encontrar o segundo termo, 2 elevado ao quadrado. Você entende isso? Eu quero encontrar o terceiro termo, 3 elevado ao quadrado. Eu quero encontrar o quarto termo, é o 4 elevado ao quadrado. Então, com essa lógica, com esse raciocínio, você consegue encontrar, pessoal, os termos da sequência, né, através de uma expressão algébrica. Através de uma expressão algébrica, né? Então, esse é o nosso intuito de hoje, entender a sequência e logo mais tentar criar, né, gente, um padrão para você escrever em forma de expressão algébrica. Se você observar agora aqui na tela, vem para cá, lá na página 98, página 98. O professor Lawrence, ele pegou uma atividade lá do seu material, tá? Lá do seu livro, que ele fala o seguinte. A atividade é o seguinte. O Vitor pegou uma caixa de palitos com 100 unidades, né? Então organizou-os formando triângulos. Então observem os triângulos. Observem, pessoal, nessa atividade aqui, o número de triângulos de cada figurinha, né? Eu vou junto com vocês fazer a construção para a gente entender o que está acontecendo aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa atividade número 1, aqui, ó, atividade número 1. Nós temos, por exemplo, o primeiro termo aqui, ó. Primeiro termo, eu vou escrever junto com vocês para a gente fazer a construção. Feito. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, o segundo termo. Nós temos também lá na questãozinha ali, o terceiro termo. Eu acho que já é suficiente para a gente criar um padrão e para depois fazer esse caso geral, essa generalização. Tá? Então, fazendo a contagem agora, no primeiro termo, olhando para a tela agora, no primeiro termo, quantos palitinhos você tem no primeiro termo? Nós temos 1, 2, 3, tá? Então, na tela você tem, então, um triângulo com 3 palitinhos. Feito. Então, põe aqui, ó. Primeiro termo, nós temos, por exemplo, 3 palitinhos. 3 palitinhos, né? No próximo caso aqui, ó. O próximo caso você tem, por exemplo, o segundo termo. Qual o total, por exemplo, de palitinhos, pessoal, no segundo termo? Basta você fazer a contagem, né? Então, fazendo a contagem, nós temos, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 palitinhos. Então, vamos escrevendo lá. Então, no segundo termo aqui, ó, nós temos, por exemplo, 5 palitinhos. 5 palitinhos, né? Depois, se você observar na terceira figurinha, no terceiro termo, fazendo a contagem de palitinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitinhos, né? 7 palitinhos. Ah, já entendi. A sequência numérica da quantidade de palitinhos, ela segue o quê? Um certo padrão, né? 3, 5, 7. Qual seria, agora já que você entendeu o padrão, qual seria, pessoal, o número de palitinhos do próximo termo? Você concorda comigo que seria um 9? Né? E assim por diante, né? E assim por diante. Então, já com esse raciocínio, a gente já pode responder algumas questões que estão na tela, né? Então, na tela, observando comigo aí, já fizemos uma discussão um pouco dessa questão, então vem para a tela. A questão fala o seguinte, então o Vitor pegou uma caixa de palitos com 100 unidades, né, e organizou-os no formato de triângulos conforme está ali na tela para vocês. Perfeito? Então na letra A ele fala assim, ó, quantos palitos devem ser usados na construção do próximo termo da sequência? Foi o que nós discutimos agora, não foi? Então, na próxima sequência, no próximo termo, no caso, o quarto termo, se você observar, ele vai ter então já 9, né? 3, 5, 7, 9. Está somando de 3 em 3. Está somando de 3 em 3. Legal, beleza, show de bola, maravilha. Então, na letra A, nós já podemos falar assim, ó. Então, na letra A, nós temos, por exemplo, essa resposta equivalente a 9. Indo de 2 em 2. Isso é claro, isso é um padrão, né? Pegamos o padrão, agora ficou simples de você encontrar os próximos termos. Legal. Na próxima atividade aqui na tela, ele fala assim, ó, completa a tabela. Então, por exemplo, nós temos ali, ó, o primeiro termo, nós temos 3 palitinhos, né? O segundo termo, você tem, por exemplo, lá 5 palitinhos. O terceiro termo, que está aqui no quadro, nós já temos 7 palitinhos. Falta completar, então, agora, lá na letra B, por exemplo, encontrar lá os
o quarto termo e o quinto termo, né? Então, por exemplo, observando aqui, ó, o quarto termo, esse quarto termo ficou simples que nós encontramos ali, ó, é equivalente ao valor do 9, né? E o quinto termo desta sequência aí, o quinto termo, ele, se você observar esse padrão aí, como tá indo de 2 em 2, você tem, por exemplo, aqui, ó, 11 palitinhos. 3, 5, 7, 9, 11. Então completem lá com 9 um valor de 11. Com 9 e o valor de 11. Né? Na letra C. A letra C agora é tudo responder esse padrão que nós temos aí. Quantos palitos são acrescentados a cada termo? Eu não falei para vocês em 2, ó, vai de 2 em 2. Então como vai de 2 em 2, a resposta é, para cada etapa são acrescidos o quê? O valor, por exemplo, de 2 palitinhos, né? 2 palitinhos. Então na letra D, ele fala para nós assim, ó. Quantos palitos eles serão utilizados na construção do 10º termo? Gente, uma forma de você encontrar esse 10º termo é indo de 2 em 2. É uma forma. Mas agora vamos criar uma lógica, uma expressão geral, para que não ficamos indo para o 10º termo, 15º. Imagina só, se ele pedisse para nós, por exemplo, quantos termos nós teríamos lá no 100º termo, é muita coisa, né? Nós podemos generalizar, criar uma expressão algébrica. Então eu vou pular a letra D, já volto para ela, e vou para E. Então a letra E fala assim, ó. Chamando, lá na tela ali, chamando de N a ordem de termos da sequência, escreva uma expressão algébrica para representar a quantidade de palitos no 10º termo. Ou seja, vamos criar uma expressão geral para essa sequência. Observem aqui, ó, 3, 5, 7. 3, 5, 7. O 3 é o primeiro termo, o 5 é o segundo termo, o 7 é o terceiro termo. Uma expressão algébrica para você encontrar qualquer termo, a ideia é assim, ó. Para aparecer o 3, você faz assim, ó. 2 vezes o valor de 1, que é o primeiro termo, mais o número 1. 2 vezes 1 dá 2, mais um 3. Né? Ó, o próximo aqui, ó. Se você observar, o 5 vem da onde? Você começa com 2, aqui, ó, 2. O termo aqui é a posição 2 vezes 2, mais o número 1. Estou criando um padrão, uma expressão algébrica. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Né? Próximo caso aqui, ó, começa então com 2 vezes, a posição aqui é 3, a posição aqui é 3, mais o valor de 1. Né? Então, para você encontrar esses números aqui, ó, 3, 5, 7, 2 vezes a posição do número, mais o valor de 1. Né? Então, na letra E, para a gente criar essa expressão aqui, ó, é 2 vezes o N mais o valor de 1. É uma expressão algébrica que faz você encontrar o 10º termo, o milésimo. Então, na letra D, voltando aqui, ó, se eu quero encontrar, por exemplo, o 10º termo, no lugar do N você coloca 10. Né? Então, fica assim, ó, 2 vezes, então aqui ó, a posição que é o 10º termo, depois mais o valor de 1. 2 multiplicado por 10 é equivalente ao valor, então, de 20, né? 20 mais o valor de 1, tá aí, ó. Resposta, 21 palitos. Para quem fez na mão, somando lá os 5, 7, 9, 11, com certeza chegou, então, no valor de 21, mas o Laurence, junto com vocês, ele criou uma expressão algébrica para representar essa sequência, né, de termos aí. Tudo bem? Então, olhem para a tela, atividade para casa de vocês aí, a atividade está aí. Nós temos então a página 99, 100, 103, 105, algumas atividades propostas pelo professor Laurence, tá certo? Então tá aí, obrigado pela presença e conversamos no próximo encontro. Valeu, moçada, até lá!